Olá! Vamos falar agora sobre a NR35, que trata do trabalho em altura. O que é trabalho em altura? É aquele realizado acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda capaz de causar lesão ao trabalhador. O objetivo principal da NR35 é prevenir acidentes e minimizar os riscos inerentes aos trabalhos realizados em altura. A norma busca estabelecer um conjunto de procedimentos e medidas de segurança que devem ser adotadas por empresas e trabalhadores para proteger a integridade física e a saúde dos envolvidos. Planejamento e organização. Antes de iniciar qualquer trabalho em altura, é essencial realizar um planejamento detalhado, que inclui análise de risco e elaboração de um plano de trabalho com medidas de proteção para cada situação. Definição de equipe capacitada e recursos adequados para a execução das tarefas. Disponibilização de EPI e EPC. Medidas de proteção. A NR35 estabelece que as medidas de proteção devem ser aplicadas conforme a seguinte hierarquia. Medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execução. Para eliminar o risco de queda, ou seja, sistemas de proteção coletiva. Para minimizar as consequências da queda, como sistemas de restrição de queda. O uso adequado de EPI é vital para a segurança no trabalho em altura. Vamos falar mais sobre eles. Cinto de segurança, tipo paraquedista, é um dos principais EPIs para o trabalho em altura. Ele é projetado para distribuir a força de uma queda pelo corpo do trabalhador, reduzindo o impacto em áreas críticas como a coluna e o pescoço. Talabarte de segurança é um acessório que conecta o cinto de segurança a um ponto de ancoragem seguro. Pode ser do tipo simples, duplo ou com absorvedor de energia, dependendo das necessidades específicas da tarefa. Trava-quedas é um dispositivo que permite a movimentação do trabalhador ao longo de uma linha de vida vertical, travando automaticamente em caso de queda. Existem modelos específicos para uso em linhas de vida fixas ou móveis. Capacete com jugular, essencial para proteger a cabeça contra impactos e quedas de objetos. No trabalho em altura, é obrigatório o uso de capacetes com jugular, que é uma tira ajustável que fixa o capacete ao queixo, evitando que ele caia. Calçado de segurança deve ser adequado, proporcionando aderência e estabilidade para o trabalhador. Em atividades em altura, é importante que o calçado tenha solado antiderrapante para prevenir escorregões e quedas. Luvas de proteção, usadas para proteger as mãos contra cortes, abrasões e outros riscos que possam surgir durante o trabalho em altura. A escolha deve considerar o tipo de trabalho realizado, oferecendo ao mesmo tempo segurança e flexibilidade. Óculos de proteção, necessários quando há risco de exposição a partículas ou objetos que possam atingir os olhos durante o trabalho em altura. Eles ajudam a proteger os olhos contra poeira, detritos e outros materiais. Manutenção e inspeção dos EPIs. É fundamental que todos os EPIs utilizados em atividades em altura sejam inspecionados regularmente e mantidos em boas condições de uso. Qualquer dano ou desgaste nos equipamentos pode comprometer sua eficácia e colocar o trabalhador em risco. Portanto, é responsabilidade da empresa garantir que os EPIs sejam armazenados corretamente, utilizados de maneira adequada e substituídos sempre que necessário. A capacitação e o treinamento são componentes cruciais da NR35 e deve abranger diversos pontos como conteúdo programático. O treinamento deve cobrir uma série de tópicos essenciais, incluindo legislação e normas, introdução às normas regulamentadoras, especialmente a NR35 e suas diretrizes sobre segurança no trabalho em altura. Análise de riscos, identificação dos perigos associados ao trabalho em altura e métodos para avaliação e controle desses riscos. Medidas de prevenção e controle. Procedimentos seguros para a execução de atividades em altura, incluindo o uso correto dos EPIs e EPCs. Sistemas de ancoragem, uso e inspeção de sistemas de ancoragem e trava-quedas. Procedimentos de emergência e resgate. Instruções sobre como agir em situações de emergência, incluindo o resgate de trabalhadores em caso de queda ou acidente. Carga horária e frequência dos treinamentos da NR35. A NR35 não determina a carga horária mínima, mas recomenda que o tempo dedicado seja suficiente para cobrir todos os tópicos de forma abrangente. O treinamento deve ser realizado antes do trabalhador iniciar qualquer atividade em altura.
Treinamentos de reciclagem são obrigatórios periodicamente ou sempre que houver mudanças nos procedimentos, nos equipamentos ou no ambiente de trabalho que possam influenciar a segurança das operações. Público-alvo. O treinamento deve ser direcionado a todos os trabalhadores que realizam atividades em altura, supervisores e gestores que coordenam esses trabalhos e responsáveis pelo planejamento e implementação das medidas de segurança. Metodologia de treinamento. A capacitação deve combinar conteúdo teórico e prático. A parte teórica inclui a apresentação das normas, procedimentos e medidas de segurança, enquanto a parte prática envolve o uso e manuseio dos EPIs, simulações de resgate e exercícios para familiarização com as técnicas de trabalho em altura, além de avaliações para garantir que os trabalhadores compreenderam e estão aptos a aplicar os conhecimentos adquiridos. Instrutores qualificados. Os treinamentos devem ser ministrados por profissionais qualificados, que possuam conhecimento teórico e prático sobre o trabalho em altura e experiência em segurança do trabalho. Esses instrutores devem ser capazes de conduzir o treinamento de forma clara, abrangente e eficaz. Certificação e registro. Após a conclusão do treinamento, os trabalhadores devem receber um certificado que comprove a capacitação, detalhando o conteúdo abordado e a carga horária cumprida. A empresa é responsável por manter registros atualizados de todos os treinamentos realizados, incluindo a lista de participantes, os instrutores, as datas e o conteúdo programático. Essa documentação é importante tanto para a conformidade com a NR35, quanto para a gestão interna de segurança. Não se esqueça, manter a conformidade com os requisitos da NR35 é uma prática obrigatória e uma demonstração de compromisso com a segurança no ambiente de trabalho. Chegamos ao fim da nossa aula. Não se esqueça de revisar a matéria e bons estudos.